Bom, o Hector, então, me pediu para falar sobre o que o otorrino precisa saber sobre o processamento auditivo. Gente, na minha opinião, vocês precisam saber muito, porque é com vocês que a gente vai discutir quando as dúvidas surgem nos nossos diagnósticos. Então, no Fleury, sempre que eu tenho casos mais complexos, não é, com indícios assim de comprometimentos superiores importantes, eu recorro a Karen para discutir, para ver se o que eu estou pensando em relação é viável, não é? Então, pelo menos os otorrinos que atendem essa parte de ouvido e que atende muita criança, eles acabam tendo que dividir com a gente o conhecimento para a gente chegar em um diagnóstico. Então, começar com uma definição básica: o processamento auditivo, ele se refere ao processamento perceptual da informação auditiva no sistema nervoso auditivo central e as atividades neurobiológicas que eliciam os potenciais auditivos neurobiológicos. Essa é a definição da ASHA, do AAA, em relação ao processamento. A ASHA é a organização americana do Speech Language Pathology e aqui é da Audiology, da americana também. Anatomicamente, o Music relata, não é, que começa, então, o processamento, as vias que a gente avalia começam no tronco encefálico, passam pelo córtex auditivo primário bilateral e as vias auditivas do corpo caloso. Quando eu faço uma avaliação de processamento auditivo, eu quero ver como estão essas vias funcionalmente, né? E, na verdade, o que a gente busca funcionalmente é tentar descobrir como está a eficiência e a efetividade com a qual o sistema auditivo está utilizando a informação auditiva para se comunicar e para aprender. Essa é a grande informação que a gente busca e que quem pede o exame acaba usando para direcionar o que vai ser feito em termos de tratamento ou encaminhamento para que esse indivíduo se saia supere as suas queixas ou pelo menos melhore nas suas queixas. Então, para que esse processamento da informação auditiva seja eficiente, eu dependo de um bom funcionamento do sistema auditivo periférico, um bom funcionamento do sistema auditivo central, mas eu não posso parar aqui, a gente sabe que a gente não pode parar aqui. Essa é a parte do processamento auditivo, mas realmente para compreender a informação, eu dependo do processamento de funções superiores, linguagem, memória e atenção. Então, o olhar, ele nunca pode ser em foco. O exame dá informação sobre o processamento central, mas não necessariamente ele dá a resposta total para a dificuldade de comunicação e a aprendizagem do paciente. Eu acho importante dizer isso porque várias vezes eu recebo pacientes para fazer a habilitação e é o único exame que eles têm é o processamento auditivo, como se o processamento auditivo desse todas as respostas relacionadas à comunicação e aprendizagem. Não, ele dá muitas respostas, mas ainda assim nós precisamos, para tratar um paciente com dificuldade de comunicação e aprendizagem, informação sobre linguagem, memória e atenção. Logicamente que a gente precisa de informações sobre o sistema auditivo periférico e elas têm que ser prévias ao sistema, as informações que a gente vai buscar no sistema auditivo central. Isso parece muito lógico para nós, não é? Mas não é o que acontece normalmente. Então, o neurologista, que é um da clínica médica que mais pede exame, ele não sabe que tem que pedir audiometria, ele não sabe que antes de entender, ele não para pensar, não é? Que é preciso saber como está esse sistema periférico para saber o sistema central. Dentro das escolas, elas não pedem a avaliação periférica e pedem a avaliação central. Então,
Isso tem sido uma das nossas bandeiras, não é? Quando vamos fazer a formação de profissionais não fonoaudiólogos, não otorrino, para chamar a atenção da importância da avaliação periférica e como muitas vezes ela vai responder à queixa do paciente. O cara não é que parece que ele não ouve, ele realmente não ouve. Tá? E chegam crianças de 8, 9 anos que essa informação nunca tinha sido descoberta, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente precisa saber a eficiência do periférico, não é? Aqui a gente precisa que esta situação esteja boa, tá? Eu não posso ter uma disfunção tubária, eu não posso ter nada no periférico que que interfira na qualidade do som, porque eu sempre vou ficar em dúvida se eu estou com uma disfunção tubária, mas o limiar dele está normal. Pois é, o limiar dele está normal, mas ele está ouvindo abafado, ele está ouvindo com uma certa distorção. O quanto isso vai interferir na análise do som que eu vou fazer nas minhas vias auditivas centrais, eu não tenho como quantificar. De maneira que é melhor fazer na melhor condição quando possível, que é essa orelha média limpinha, tá certo? É possível fazer com perda auditiva? É possível fazer com perda auditiva. Nós fazemos e somos de grande valia quando existe uma dificuldade de protetização, e vou falar um pouquinho mais sobre isso lá para frente. Há restrições, mas dá para fazer. Bom, então, primeiro, periférico. Quando a gente tem um comprometimento neural que interfere demais na decodificação, vai ficar muito com o IPRF muito rebaixado, não é? Vai ficar muito difícil fazer qualquer tipo de investigação com estímulo linguístico, porque parte da avaliação de processamento auditivo é com estímulo linguístico, e não dá para a gente fazer as interpretações normais, a gente consegue fazer algumas coisas não verbais, mas nunca será uma avaliação realmente completa. E depois, não é, da investigação do periférico e do processamento auditivo central, continuar com esta investigação de linguagem, memória e atenção para poder fazer os diagnósticos completos do porquê aquele indivíduo tem dificuldade de comunicação e aprendizagem. Então, o paciente ele chega no médico, não é? Um paciente que tem um problema de processamento auditivo central, ele não chega, principalmente uma criança, ele não chega com uma queixa auditiva na maioria das vezes. Na maioria das vezes, ele chega com uma queixa de fala errado, está com atraso de aquisição, ou uma queixa, que é o mais comum, principalmente por causa da faixa etária que a gente atende, uma queixa de aprendizagem. Não está conseguindo se alfabetizar, está ficando para trás, tem uma queixa de atenção. Então, é esse tipo de queixa que o médico tem que entender e ficar alerta para orientar os pais o que deve ser feito, não é? Então, investigar o processamento auditivo, periférico e central seria a o primeiro caminho. Por que é tão importante para o médico ser nosso parceiro? Eu não sei se vocês têm, provavelmente vocês não têm a experiência que a gente tem em relação a isso. A gente faz um encaminhamento, a gente fono faz um encaminhamento, por mais embasado que ele esteja, ele não vale metade, eu brinco, do encaminhamento do CRM. O médico, quando um médico que o paciente gosta, ele faz um encaminhamento, às vezes ele está em tratamento com a gente 6 meses, já tem um vínculo, a gente faz um encaminhamento e ele resiste até que um médico faça este encaminhamento. Mas não é fazer um encaminhamento fazer um pedido, fazer um encaminhamento baseado na crença de que sim, a gente pode ajudar no diagnóstico e no tratamento destes indivíduos se a gente procurar explicar o que está acontecendo nesse caminho,
tá? Porque para eu aprender, eu primeiro preciso ouvir, eu preciso processar essa informação com eficiência e só depois isso vai chegar na minha área associativa, eu vou conseguir entender e se eu tiver linguagem, memória e atenção suficiente, a aprendizagem vai acontecer. Então, eu preciso saber como essa informação está chegando em área associativa, para poder explicar o que acontece com esse paciente. Então, as indicações, tá? Transtorno em indivíduos em idade escolar, que é a nossa. A princípio, a gente só atendia isso, hoje, cada vez mais, a gente atende adultos, idosos e adolescentes. Então, indivíduos em idade escolar, considerando até o final da adolescência, tá? Antes do ensino superior, transtornos de fala e linguagem, transtorno de aprendizagem são as nossas grandes queixas. Para diagnóstico, depois tem algumas coisas de diagnóstico diferencial. No exame de processamento, a gente vai poder informar como está a maturação dessas vias auditivas centrais, baseada nas funções auditivas que esse indivíduo está fazendo bem ou fazendo mal, e as informações exatamente sobre as funções auditivas, tá? Então, se ele faz segura fundo, se ele faz interação binaural, se ele consegue processar dois estímulos diferentes simultaneamente, se ele consegue, ao ter dois estímulos simultâneos bilaterais, se ele consegue ignorar um, prestar atenção no outro, como ele está se saindo em todas essas análises e integração das análises, a gente sabe quais são as funções auditivas que ele faz com eficiência, as funções auditivas que ele faz com ineficiência. Adultos, tá? Então, o adulto, sim, o adulto, muitas vezes, ele chega com esta queixa auditiva. Então, ele procura o otorrino, em geral, o adulto com essa queixa auditiva, ele procura o otorrino, tá? Porque a criança não necessariamente procura o otorrino, né? Procura o otorrino falando que não ouve bem, às vezes ele fala que não está ouvindo bem de uma das orelhas, ou então que ele tem uma dificuldade auditiva quando tem barulho, que ele não está conseguindo, ele ouve, mas ele não está conseguindo entender, e o achado do exame periférico, ele não justifica a queixa, tá? Então, com o adulto, por mais bom ouvinte que pareça enquanto ele está na entrevista, e que ele tenha uma queixa, que ele fala assim, não, eu ouço, mas eu não compreendo, primeiro a audiometria. Não é? Recentemente, eu recebi uma moça de 39 anos que tinha essa queixa. Ela falava que ela ouvia e que ela não entendia, e então o médico já fez o pedido áudio, INPE e processamento auditivo, o otorrino. E foi feita a áudio INPE, né? Eu, quando eu recebo no Fleury, eu já recebo com audiometria e impedanciometria, e ela tinha uma perda bilateral, sensório neural, sensorial, né? Por volta de 45, 50, bilateral, tá? E aí eu olhei aquilo e já perguntei, as perguntas que a gente não deve fazer, né, para o paciente. Você usa prótese, né? Você usa aparelho? E aí ela falou, não, por quê? Preciso. E aí eu já percebi, então, que eu estava com um caso onde ninguém sabia que essa paciente tinha uma perda auditiva. E eu perguntei, o seu médico viu esse resultado da sua audiometria? Ela falou, não, ele já fez o pedido direto. E aí eu entrei em contato, era um médico que eu conhecia, entrei em contato, falei, ó, áudio é tal, tal, tal. Você quer que eu faça o exame de processamento? Porque eu tinha condições técnicas para fazer, mas para mim ficou claro que aquilo foi um desentendimento, tá certo? Ele conversou, ele fez a consulta, uma moça jovem com uma queixa de escuta, de compreensão, ela compreendeu tudo, um na frente do outro conversando, tá?
E, na verdade, ela tinha uma perda auditiva periférica que, por si só, já explicaria as queixas. Então, nunca pedir, fazer um pedido só, sempre ver o resultado da audiometria antes de prosseguir com o pedido de processamento auditivo. E o adulto também, e aí este vem pelo neurologista, tá? Com a queixa de memória, ok? E aqui a gente também acaba muitas vezes encontrando uma perda auditiva periférica, então aqui pelo neurologista ou pelo psiquiatra não vai ser encaminhado para otorrino, ele vem direto para o exame. A gente tem que fazer, porque a gente tem um pedido médico, enfim, isso não fala que o pedido tem que ser de otorrino, então muitas vezes o exame nem vai adiante, porque vem com rolha de cera, enfim, porque né, o neuro não olha o ouvido, e aí muitas vezes essa queixa de memória também está associada a uma perda auditiva que mas o que, que tem a ver essa perda auditiva com essa questão de memória? Se eu tenho que me esforçar muito para ouvir, não é? Decodificar aquilo, eu vou acabar sobrecarregando a minha memória de curto prazo, a minha memória operacional, e vou ter uma sensação de que estou tendo um problema de memória, quando na verdade eu estou tendo um problema de entrada. Então, no adulto, é sempre muito importante que ele faça audiometria e impedanciometria antes que algum médico avalie este resultado, para depois prosseguir com a avaliação do processamento auditivo. E nos idosos, a queixa que a gente mais pega é a não adaptação ao uso de prótese bilateral. Então, esse paciente vem com todos os exames auditivos, tem otorrino, esse é o único que vem em condições ideais para a gente, não é? Eventualmente, a gente tem indivíduos com uma queixa de compreensão de fala não justificada pelo comprometimento auditivo, e também dificuldade de memória e suspeita de demência, que são os pacientes que vêm dos neurologistas, tá? Então, alguns neurologistas hoje, já levando em consideração tantos trabalhos publicados relacionando os comprometimentos auditivos como gatilhos para uma demência, ou então como primeiros sinais de demência, tem pedido exames de processamento auditivo, e aí acaba fazendo audiometria também, e muitas vezes a perda auditiva é detectada, tá? Então, me parece, a sensação que eu tenho, não é? É que a gente precisava estreitar um pouco mais a relação, eu me metendo na vida de vocês, da otorrino com a neurologia, tá? Porque os neurologistas que estão trabalhando com comunicação e aprendizagem, seja ela em que idade for, começam já e já vêm tornando os laços com o processamento auditivo bem mais fortes, tá certo? Mas, pelo menos os neurologistas que eu tenho contato, eles aprendem que eles têm que pedir audiometria e impedanciometria, mas eles não encaminham para o otorrino. E eu acho que essa via precisava ser fortalecida para que o paciente tenha um atendimento melhor, e isso faz parte, não é, da otologia, na verdade, tá? Bom, a gente faz, o exame também é usado para diagnóstico diferencial e caracterização de funcionamento em diagnósticos já feitos. Então, o grande diagnóstico diferencial que a gente faz é no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não coloquei aqui a, a, a demência, porque é uma coisa que está começando, tá? Os médicos estão começando a usar o processamento auditivo para um diagnóstico diferencial. Vamos fechar esse diagnóstico de demência ou vamos trabalhar um pouco antes de fechar esse diagnóstico de demência? O déficit de atenção e hiperatividade, muito, tá? Então, os neurologistas que trabalham, os neuropediatras, costumam pedir, porque o que a gente precisa, qual a informação que a gente pode dar para eles? Se
A criança não para ouvir, e aí ela tem um TDAH, um déficit de hiperatividade, ou se ela não ouve, tá certo? Ela não para porque ela não ouve. Não é? Ela não decodifica isso com eficiência, e aí ela não se atém às informações e ela acaba tendo um falso ela acaba tendo um comportamento de atenção não causado por comprometimentos de funções superiores, mas sim por questões auditivas, ok? Então, uma criança que chegue a um otorrino com esta queixa, não é? A primeira coisa que tem que investigar o periférico, porque também há casos de crianças e adolescentes com perda auditivas com diagnóstico de TDAH, porque ninguém pediu a audiometria desse paciente. Então, quanto houve, como houve e a partir daí fazer a decisão dos próximos encaminhamentos. Vai direto para neuro, vai fazer uma avaliação de linguagem, vai começar a trabalhar, o que vai fazer. Caracterização de funcionamento. Aqui, neuropatia auditiva também entra como um diagnóstico diferencial, muito, 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 muito incomum o pedido, mas entra. E depois a caracterização de funcionamento na síndrome do espectro autista, para a gente perceber como está esse processamento periférico e central desse paciente e se a gente pode ajudar em alguma coisa. Então, há trabalhos não só estabelecendo um tipo de resposta que vem sendo observado nos autistas, mas também a melhora na comunicação com o treinamento auditivo, não deixa de ser autista, mas pode ser um pouco mais eficiente na comunicação. Isso vem sendo divulgado nos estudos. A epilepsia, para ver quais as condições comportamentais que aquele mau funcionamento cerebral está trazendo, tá? Doenças neurodegenerativas, tanto como alguns poucos usam como a indicação do início, tá? A gente pega algumas falhas no exame que podem ser um início de uma doença degenerativa. A grande pergunta que quem faz o processamento e o otorrino que atende um indivíduo com essa suspeita, é perguntar desde quando. Não é? Porque tudo que vem, toda dificuldade de comunicação e aprendizagem que o indivíduo fala, eu sempre fui assim, desde criança, tive dificuldade escolar, papá. Ok, a gente vai ver funcionamento, vamos ver o que a gente pode fazer de treino, mas tudo que tem data marcada há 1 ano, há 2 anos, tá? Isso precisa ser investigado em termos com o neurologista para a gente ver se tem ou se não tem uma doença degenerativa. Nós tivemos um caso, Karen, há uns 2 anos, se não me engano, e era um resultado assim bastante. A queixa do paciente era enorme em relação à memória, e ele era um adulto, 45, 46 anos, e ele tinha um exame que não estava normal, mas estava muito próximo ao normal, uma pequena diferença entre as orelhas, e aquela queixa enorme que tinha data marcada há 2 anos, e ele tinha vindo de um otorrino. Então, aí a Karen entrou em contato com o otorrino e nós conversamos, olha, talvez fosse bom, ela conversou, não é? Fosse bom um olhar do neuro, porque tem uma queixa muito grande, já existe uma diferença entre as orelhas, e no final da conversa a gente acabou descobrindo que a família do rapaz era responsável pelo site da doença de Huntington aqui no Brasil, e que ele não tinha comentado nada na hora de fazer a nossa anamnese, ele não fez nenhum comentário em relação a essa doença, apesar de ter essa pergunta, não é? Há doenças na família, blá, blá, blá. Ele não falou, e não sei se aquilo era um início de doença de Huntington, mas claramente era necessário que
fosse investigado com um neurologista, tá? Então, é importante a gente ter essas questões em mente. Alucinações auditivas, o Music, que é um dos grandes estudiosos do processamento auditivo, vem há anos falando que a alucinação auditiva é comprometimento relacionado à audição e, portanto, deve ser investigado por otologistas e audiologistas. Tá? Que o olhar de que a alucinação auditiva é uma questão totalmente psiquiátrica, desculpa, é uma noção errada e que a gente faz parte da autologia e precisa ser investigado. E aí ele tem alguns estudos relacionando a mau funcionamento de córtex auditivo primário e mais ou menos o mesmo olhar que está sendo dado para o zumbido, tá? Então, em alguns casos, não todos, lógico, mas em alguns casos estão usando, o Hector várias vezes caminha, outros profissionais também, alguns profissionais que trabalham com zumbido já têm na própria clínica a avaliação do processamento auditivo para tentar estabelecer essa relação de mau funcionamento e se a gente pode fazer alguma coisa para modificar. E as lesões, então, pós-traumas, que apesar da gente saber onde está a lesão e esperar um tipo de comportamento auditivo, muitas vezes há diferença entre os indivíduos, a gente sabe disso, dependendo de reserva cognitiva, dependendo da extensão do trauma na própria região, dependendo da flexibilidade que ele tem nesse sistema, quantas conexões ele tem, ele vai ter questões comportamentais auditivas diferentes e o exame de processamento ajuda nisso. Gente, se quiser perguntar, pode perguntar, tá? Condições necessárias. Audição periférica suficiente e simétrica para fazer uma avaliação completa. Eu vou falar um pouco da unilateral. Suficiente por volta de 40, 50, a gente consegue fazer vários testes com esse SRT, não todos com tanta confiabilidade, alguns com baixa confiabilidade, alguns a gente não consegue fazer e alguns com muita confiabilidade. Então, ainda dá, se a gente tomar cuidado com a interpretação dos resultados, ainda dá para a gente fazer essa avaliação. Ele precisa ter um nível de atenção para compatível com a tarefa, e aí muita gente fala, mas uma avaliação de 1 hora, né? Muitos não têm. Não é verdade, a gente não deve olhar 1 hora, a gente deve pensar o seguinte, a gente tem testes que duram 8, 9 minutos no máximo, a gente tem teste que dura 3 minutos e meio, e é essa tarefa, é neste período que o paciente tem que manter a atenção, e depois eu coloco uma outra tarefa, e isso eu posso descansar entre uma tarefa e outra, e isso permite que o sistema, mesmo de quem tem a TDAH, funcione e seja capaz de fazer este exame, tá? Precisa compreender a tarefa, existem alguns tipos de deficiência intelectual, graus, que impedem completamente o exame, porque não há compreensão do que precisa ser feito. Algumas tarefas são difíceis de serem compreendidas mais do que serem realizadas. Às vezes perguntam, mas por que fazer uma avaliação em quem tem um comprometimento cognitivo? Porque ele pode ter um comprometimento na análise do som que independa do comprometimento cognitivo e, ao ser trabalhado, melhora o acesso à informação. Tá? Então, sempre não é que vamos mudar o diagnóstico, mas vamos ajudar no tratamento. Precisa falar, né, gente? Porque praticamente todas as tarefas dependem da fala ou de geração de informação. Boas condições de orelha média e a faixa etária. Então, confiável. 100% confiável não nunca vai ser, porque é um exame comportamental, mas bastante confiável a partir dos 8 anos, tá certo? Existe um consenso geral
de ser feito a partir dos 7 anos e alguma discussão em relação aos 6 anos. Eu faço a partir dos 6 anos, porque a gente alfabetiza essas crianças aqui no Brasil com 6 anos. Então, muitas vezes, a informação que a gente dá em termos de aquisição de funções auditivas centrais vai direcionar para um tratamento que vai dar uma base auditiva que permite que essa aprendizagem ocorra melhor. Esse exame aos 6, aos 7, ele não é feito com um objetivo diagnóstico de vias auditivas, mas para ver a questão de maturação. Na verdade, eu nunca fecho o exame como um problema de processamento auditivo central. Na minha opinião, eu estou fazendo sempre esse exame para ver como está esse funcionamento e como isso interfere na comunicação e aprendizagem, seja lá o nome que for, seja problema de processamento, seja dislexia, seja síndrome do espectro autista. Na verdade, a gente precisa saber sempre como este som está sendo processado, porque é por aí que a gente se comunica, é a nossa entrada principal. Tá? Quando não pedir, se eu tenho comprometimento de grau severo, periférico, eu não vou conseguir fazer. Tá? Durante qualquer tipo de comprometimento de orelha média, inclusive disfunção tubária, crianças com menos de 6 ou 7 anos, aí dependendo da linha que cada um for seguir, e indivíduos que não consigam compreender a tarefa. Se eu tenho uma perda auditiva simétrica ou uma perda auditiva unilateral, nem todos os testes poderão ser feitos. Alguns testes, os testes que podem ser feitos em uma só orelha, serão feitos com total confiabilidade. E o dicótico, teoricamente, a gente não pode fazer, mas dá para fazer como uma pesquisa, como uma informação de como aquilo está acontecendo. Não sei se o doutor Laércio lembra de um paciente com colesteatoma, com perdão unilateral, filho de fono, estava uma discussão enorme, porque as fonos queriam que ele protetizasse a orelha, ele achava que não precisava protetizar, e o argumento era que as funções auditivas deste menino estariam comprometida e ele não tinha dificuldade escolar, ele não tinha nada, e o Dr. Lércio encaminhou para eu avaliar as funções auditivas dele, e quando eu coloquei, tinha uma, não era, era uma perda simétrica, né? Uma orelha normal e uma perda simétrica. Mas quando eu fiz a compensação para fazer os dicóticos, o desempenho dele foi perfeito, mostrando que se a questão eram as vias superiores, elas estavam preservadas mesmo com essa entrada unilateral, porque a gente sabe, né, gente, dos cruzamentos que isso vai tendo desde o tronco. Eu penso que essa foi a primeira avaliação dicótica com perda auditiva simétrica que eu fiz, e o Manuel de Nóbrega vive me pedindo isso também, e eu faço, e eu acredito sim, que eu tenho muito menos confiabilidade do que eu tenho com uma perda simétrica, mas ainda assim, em muitos casos, eu consigo dar informações de como isso está acontecendo, e portanto vale a pena, certo? Bem, fatores de risco. Vejam a lista enorme de fatores de risco, tá certo? O que a gente mais recebe? Otite média recorrente, tá? Então, um comprometimento que vem desde a infância destas otites serosas, interferindo na maturação das vias auditivas centrais e, portanto, interferindo na aprendizagem, e histórico familiar, tá? Começa a ter alguma procura nos casos de epilepsia. O que a gente vê alguns históricos incomuns. Alguém abriu, acho que, não sei se quer fazer. Alguns históricos incomuns, quando acompanhados de dificuldade de aprendizagem e comunicação, começam a ser pedidos. Agora, a lista é bem grande, não é?
comprometimento, ok? De fatores de risco, mas não é o que a gente vê na nossa clínica ainda. Esses pacientes quase não chegam, ok? É raríssimo, por exemplo, o paciente teve um AVC, alguma coisa, e ser encaminhado para o processamento auditivo. Mas, toda vez que ele é encaminhado, a gente consegue dar informações importantes para esses pacientes, e mais que isso, a gente consegue propor estimulação que favoreça o funcionamento cerebral. Então, esse paciente com AVC, ele chega em mim quando o paciente apresenta, né? Eu tive um caso de ele tinha um comprometimento, tinha tido um evento isquêmico no córtex auditivo primário, e a queixa dele era puramente auditiva. Ele falava que ele ouvia mal da orelha esquerda depois do evento, ele passou a ouvir mal da orelha esquerda, ele comparava telefone. E aí o neuro, então, encaminhou para o otorrino, e o otorrino, que era um otorrino que trabalhava com este olhar de neurootologia, encaminhou para o processamento auditivo, e a gente acabou fazendo um trabalho que, logicamente, não resolveu o problema 100%, mas criou lá novas conexões para favorecer essa escuta, tá? Bem, então... Ih, ficou errado aqui, fisiológico. A gente pode fazer... O que a gente vai avaliar? O funcionamento dessas vias ipsilaterais, vias contralaterais e a conexão aqui interhemisférica. A avaliação comportamental ou eletrofisiológica, às vezes as duas juntas, mas muito difícil a eletrofisiológica, porque poucos serviços oferecem, não é? Lógico, o potencial de tronco encefálico, muitos serviços oferecem, mas os demais, poucos serviços oferecem, e acaba ficando mais mesmo na avaliação comportamental, ok? E a gente usa, então, estímulos verbais e não verbais, escuta monótica, escuta dicótica, escuta binaural. Héctor, as pessoas estão com fone? Está todo mundo com fone assistindo a aula? Provavelmente sim. Sim? Eu queria mostrar... Ou a maioria, pelo menos. Tá ótimo. Quem está no computador vai ter a experiência auditiva mais... por exemplo, o dicótico só sai em quem está no computador. Quem está no celular não vai ter. Eu queria mostrar rapidamente, porque eu acho que a maioria não conhece, o que, afinal de contas, a gente coloca para esses pacientes ouvirem, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou pôr para vocês aqui uma escuta que a gente chama de monótica. Então, eu tenho estímulos, dois estímulos diferentes, na mesma orelha simultaneamente. Um é considerado o estímulo que tem que ser, para fazer figura fundo, tem que ser abafado, e o outro é considerado o estímulo que tem que ser, onde a gente tem que colocar a nossa atenção. Tá certo? Então, esse aqui, ok, tá tudo já. A história tem que ser abafada, e a frase que entra de vez em quando tem que ser identificada. Teste de identificação de sentenças sintéticas com mensagem competitiva, SSI. O maior empecilho à obra de Piratininga, isso tem que ser conta abafado. O padre Manuel da Nóbrega. Partiu, porém, de João Ramalho e João Bolés. Ramalho era tão agudo que parecia judeu. Foi ele mesmo quem iniciou, com verdadeira organização comercial, esse negócio de fabricar mamelucos que ignoram de explorar escravos índios. Entrou uma frase, eu não sei se vocês ouviram, que ignora o fim principal a ganhar. Esta frase tem que ser ouvida. Aqui a gente está colocando na mesma relação de intensidade, e isso vai ser feito até uma relação menos 15. A história, 15 dB acima do estímulo-alvo,
Tá? Então, isso é figura fundo, eu abafar uma competição e priorizar um estímulo-alvo. Essa gravação, esse teste foi trazido para o Brasil pelo Dr. Clemente Ribeiro de Almeida, que acabou de se aposentar. Fiquei super triste quando eu recebi a comunicação. Bom, então esse é um unilateral, monótico. Eu vou colocar aqui para vocês uma tarefa que pode ser feita monótica ou dicótica, que é de percepção de intervalos. Então, vocês vão ouvir um shh, e esse shh, às vezes falha. E cada vez que ele falhar, o paciente tem que sinalizar, e eu vou ver qual é o menor intervalo no som que ele percebe. Deixa eu só silencio aqui, peraí. Não, vou pegar aqui, pronto. One. Vocês perceberam o intervalo? Deixa eu pôr aqui, que eu em campo não consigo perceber Two. nada. Ok, então esse é um teste absolutamente não linguístico, não é? Então eu vou ver qual é o menor intervalo que o paciente percebe. Isso é resolução temporal, é uma função auditiva que acontece desde do tronco até o córtex auditivo primário. Um outro ainda de tronco, que vocês vão ter que ouvir um no meio do sh, que é um de tronco não linguístico, né? A figura fundo foi um de tronco linguístico. Tem um som junto. Tá? O paciente tem que perceber isso. E aqui é o nosso controle, não tem nada, ok? Os dicóticos, vou colocar dicótico de dígitos para vocês ouvirem, que são 2 números na orelha direita, 2 números na orelha esquerda. Repita. 5. 4. São simultâneos. O paciente pode ter que ouvir os 2, relatar os 4 números, ou só prestar atenção em uma orelha, ou só na outra orelha. E, por último, com esse a gente tem informações dessas vias auditivas do hemisfério direito, hemisfério esquerdo e corpo caloso, com estímulo linguístico, e com este aqui a gente tem a informação sobre as mesmas vias, mas com estímulo não verbal. Então, ele ouve 3 apitos e vai fazer 2 tipos de tarefas. Ele vai imitar e aqui eu estou vendo só hemisfério não verbal. E no grosso, eu estou analisando com o não verbal, estou mandando via corpo caloso e estou dando nome com o hemisfério esquerdo. Então, só para vocês terem uma ideia do tipo de tarefa que a gente faz, tá? E como a gente vai, então, conseguir as informações, tá certo? Sobre essas vias, na escuta monótica, a gente tem a possibilidade de fazer os 2 caminhos, ou eu faço esse caminho direto, o estímulo linguístico, eu faço esse caminho direto para o hemisfério esquerdo, ou eu venho para cá e cruzo e volto. Lógico que aparentemente a gente faria isso, mas a gente não pode esquecer que aqui a gente está com via ipsilateral e ela é menos potente, então normalmente eu vou usar esta via, a contralateral, e vou chegar no hemisfério direito, não tem fala, não tem linguagem, eu tenho que cruzar pelo corpo caloso, mas de qualquer maneira eu tenho as 2 possibilidades quando eu estou com a escuta de uma orelha de cada vez, e quando eu estou com a escuta dicótica, que foi o que eu mostrei dos dígitos para vocês, essas vias ipsilaterais são inibidas e o caminho
vai ser sempre esse, tá certo? O da orelha direita cruza e vai direto para a área de linguagem, por isso a opção de vocês, no caso, não é? Então, vamos, se a gente pode escolher, a gente tem que escolher para fazer um implante, é lógico que a gente vai escolher a orelha direita, por causa do acesso direto à linguagem, enquanto a orelha esquerda ela vai fazer sempre esse caminho. Ela perde essa opção do ipsilateral, porque essa via foi inibida, então ela vai cruzar para o hemisfério direito e vai ter que passar pelo corpo caloso para chegar em Wernicke, para chegar em área de linguagem, em área associativa. Tá certo? E se eu tiver algum problema aqui, eu não tenho como escapar, eu vou ter que passar por aqui. Essas mesmas vias, essa passagem também é avaliada com os sons não verbais, os padrões de frequência e duração, eu mostrei de frequência, a gente tem o de duração também. Então, quando murmuro, eu peço para o paciente murmurar, eu estou tirando a participação da linguagem, estou tirando a participação do corpo caloso, tudo é feito aqui, hemisfério não verbal, e depois já programa essa saída. E quando eu peço a tarefa de nomeação, ele vai analisar, vai cruzar e vai dar o nome aqui, fino, fino, grosso, curto, longo, curto, tá certo? E aqui a gente tem os testes, não é? O MLD, que depende de bom funcionamento de tronco até colícula inferior, que é aquele do e a resolução temporal, que vai depender principalmente deste córtex auditivo primário, de todo esse caminho e mais o córtex auditivo primário esquerdo. Então, os testes são propostos para a gente investigar a funcionalidade destas vias auditivas centrais, ok? Do ouvido até córtex auditivo primário, amplificação, filtragem, figura fundo, interação, análise. Se eu estou no córtex auditivo primário esquerdo, eu vou finalizar essa resolução temporal para sons verbais e finalizar a decodificação, a caracterização de cada um desses sons, tá? Né, dos fonemas. Se eu tenho uma palavra pato, qual é a frequência, duração, a intensidade desse a, t, o? Isso eu estou analisando aqui, não é? Orelha até córtex auditivo primário esquerdo, e simultaneamente é feita também em tronco e aqui no hemisfério direito a análise da música dessa palavra. Tá? E depois, então, via corpo caloso, isso aqui eu mando aqui para cima, essa análise eu mando para o hemisfério esquerdo para juntar com ATO, chegou lá em área associativa como pato, então, o processamento auditivo fez a parte dele, tá? A gente ouviu, a gente detectou, ouviu, analisou e uniu, não é? Integrou essas análises. É isso que a gente busca saber. Com que qualidade essa palavra pato está chegando em área associativa? É essa a resposta que eu posso dar para o médico. Está chegando bem analisada e bem integrada. Se ele não entende, o problema não é processamento auditivo, é alguma coisa lá para cima. Se ela não está chegando bem analisada, eu posso garantir que o processamento auditivo está subjacente à dificuldade de comunicação e aprendizagem apresentada. Eu não posso garantir que é o único motivo, mas eu sei que aquilo precisa ser trabalhado, ok? Tá? Então, finalizando aqui, o paciente que chega com uma queixa de comunicação e aprendizagem merece e deve ser avaliado em todos, bem simplificado aqui o esqueminha, em todo esse sistema, desde o ouvido até o frontal, tá certo? O ouvido a gente sabe, acabei de falar sobre o processamento, então saber como
conexões estão funcionando e essas funções auditivas estão funcionando, e depois completar com uma avaliação de linguagem e muitas vezes com avaliação de memória e atenção, e aí a gente consegue finalizar o nosso diagnóstico, tá? Então, o otorrino, não é? Tem que saber que esse exame existe, tem que saber que a gente vem ajudando nos diagnósticos, não é? Das questões mais básicas de aprendizagem, isso é mais conhecido, atenção, mas a gente também o exame vem sendo usado para dar informações sobre memória, atenção, funções superiores, demência, doenças degenerativas, como não é? Alucinação, zumbido, não com o objetivo de falar para vocês, tem problema de processamento auditivo, precisa fazer treinamento auditivo, não, mas com o objetivo de caracterizar o funcionamento auditivo deste paciente até chegar em áreas de compreensão, ok? Muito obrigada, estou aqui à disposição para perguntas. Deixa eu stop share, ok? Vamos lá. Obrigado, Maura. Obrigada a Toda vez você. que eu assisto às suas aulas, eu fico pensando que trabalho que eu posso dar para a Maura. Mas a pergunta que eu queria fazer é assim, um dos grandes argumentos que a gente tem usado para os pacientes que têm perda de audição, no sentido de incentivar o uso de prótese auditiva, é justamente a possibilidade de você mandar para o sistema nervoso mais informações, e isso, tem até alguns trabalhos mostrando isso, poderia reduzir a chance ou então postergar o desenvolvimento de quadros demenciais. Sim, sim. Tem sido o grande argumento de uns anos para cá e muitos estão sendo convencidos de que vale a pena usar por causa disso. Não é? E o que é que você acha de, assim, até quando a gente pode, entre aspas, culpar a perda de audição como causa de um quadro demencial? Ou então o contrário, a partir de quando a gente deve suspeitar de alguma coisa mais central do que periférica? O que é causa, o que é consequência? Tá. Bom, eu não sei se a gente tem essa resposta. Eu certamente não tenho, e pelo que eu tenho lido, nem a ciência tem, tá? Mas o que a gente tem observado, e é o que eles estão relatando, é muitos casos que têm o diagnóstico final de demência, tiveram como primeira queixa a audição. Tá certo? Eu tive recentemente um caso, nem tão recentemente, uns 2 anos, e o neuro encaminhou para fazer processamento, e aí não ligar, toda semana a secretária do neuro me ligava, ele marcou, porque toda semana o paciente me chamava, ligava lá para o médico para pegar o meu telefone de novo. Depois de uns 2 meses, tinha um recado dele na secretária, peguei, liguei, comecei a conversar, aí no meio da conversa ele falou assim, doutora, desculpa, mas nós já conversamos antes? E eu pensei, eu falei, gente, precisa de algum exame para saber que esse homem está em demência, né? Eu já dei o meu diagnóstico. E aí vem para fazer o exame de processamento e faço audiometria, porque vem de neuro, eu vou fazer áudio, vou fazer tudo, né? E ele tem uma audição por volta de 50, 55, bilateral. Aí cheguei e falei, então, mas é uma perda auditiva. E eles falam, a gente sabe. Desde quando? Há 2 anos. Há quanto tempo começou aqui? Então, há 2 anos, os filhos começaram a falar, procura um médico, você não está ouvindo bem, não é? E ele procurou o médico, eu falei, e o médico falou que eu precisava usar a prótese, mas ele não colocou a prótese, tá? Por questões pessoais, estéticas, achava que eu via. Nesses 2 anos, aí eu falei, porque você vai chegar num momento que você já não vai participar das conversas, e isso vai menos estímulo para o seu cérebro vai funcionar cada vez menos. Nesses 2 anos, tá?
Isso já estava acontecendo. Então, depois de 2 anos da detecção da perda, sem qualquer atuação, ele já estava sendo um pária dentro da própria família. Os filhos, ainda mais filho homem, pelo amor de Deus, quem tem paciência para falar com uma pessoa que não entende o que você fala, tá certo? Então, ele não participava nem das conversas da família, tá? São 2 anos recebendo um cérebro velho, porque ele tinha 72 anos, porque a gente não está falando de um cérebro, não é? Que está com tudo. Não, um cérebro que está envelhecendo há um bom tempo e que para de receber o estímulo mais importante que existe para a comunicação e aprendizagem. Então, isso é a causa 100%, Hector, do problema? Não dá para dizer, provavelmente não, mas que foi um gatilho e que acelerou, não tem dúvida. Tanto é que depois disso, ele foi protetizado, ele se submeteu a um tratamento nem foi com processamento auditivo, foi um tratamento de memória, atenção, e houve uma melhora no quadro de comunicação, tá? Então, eu acho que a gente está mais nessa fase do que nas fases assim de poder garantir. Este caso, o auditivo foi o gatilho e não teria acontecido. Em relação ao processamento especificamente, eu acho que o olhar parece que é diferente, não é? Não o processamento sendo o gatilho, mas o processamento sendo, tem alguns trabalhos que relatam isso, sendo o primeiro sinal do início da demência. Antes do paciente apresentar o quadro característico da demência, inclusive de Alzheimer, algumas queixas especificamente auditivas apareceram no histórico deste, e aí o processamento não como um gatilho, mas como uma consequência, tá? Da doença que está se instalando, ok? Maura, posso fazer um complemento à pergunta do Hector? Por favor. Tudo bem com você? Tudo bem, Então, muito tá bom. bom. Tá de quarentena? Sim, sim. Tá Agora bom. já voltei. Eu sempre fiquei no Fioris o tempo todo, sem parar. E agora continuo, voltei para os exames no consultório, mas muito atendimento online, aula só online. Então, meio quarentena. Então, deixa eu te perguntar, essa questão eu acho legal. Dá para entender, sim, que a privação auditiva promove um impacto muito grande de estímulos cognitivos e comunicação, etc., e que contribuiria para a demência. A minha pergunta prática é assim, tem um nível de corte? Qual é o nível de privação que promoveria já esses impactos? Porque a gente vê no consultório dois cenários que são super comuns. Paciente com SRT de 30, 35, uma quedinha descendente, o paciente já com seus 55, 60 anos, e que o médico anterior que foi vê-lo pediu para ele usar o aparelho. Ele não quer usar porque ele está se virando bem, tal, não sei o que, tal. E tem o outro paciente que tem uma perda maior e que se recusa a usar o aparelho porque tem problema estético, etc, etc. Existe, você tem a ideia se a gente pode fazer como taxa de corte, seja um SRT a partir de 35, 40, impõe o uso do aparelho, impõe uma vigilância maior, ou você acha que uma perda mínima já merece eu vou a te dar a protetização? resposta. Eu fiz exatamente essa pergunta, porque eu não sou especialista, né, em AAS, essas coisas, eu não trabalho com isso. E eu fiz essa pergunta para a Kátia Almeida, tá? Que trabalha com isso. E a resposta dela para mim foi o seguinte: até perda em 6, qualquer perda, mesmo que seja só em 6 e 8, já vai levar à privação. Porque, vamos pensar numa perda só em agudos, que é aquela coisa que a gente vê em metade do mundo aí, mais velho, ele já não está ouvindo, gente. O F, o V, o S, o Z, o X, o J, o T e o D. Então, o que ele vai ter que fazer? Fechamento auditivo. Recorrer a áreas superiores para fazer o fechamento vocabular. Então, ele vai sobrecarregar a memória e ele acaba se cansando antes e ele vai se afastar da comunicação, tá? Então,
Segundo a especialista, qualquer perdinha. Mas eu falo do ponto de vista sei. neurológico, assim. Sim. Não. Mas o neurológico, ele é decorrente desta falta de estimulação do som. Ele, se você pensar como uma consequência. Me parece, né, que se você tem um SRT por volta de 35, você consegue dar conta, tá? Se você é um adulto, se você é uma criança, Não, criança obviamente não, né? Sim. Bem claro. Então, se você é um adulto com uma perda de 35, com bom vocabulário, está tudo funcionando bem, você dá conta e que isso dificilmente, neste momento, vai te causar algum prejuízo. Mas, se você é um idoso e está com 35, já vai te causar prejuízo. Porque a sua competência em manter a atenção, em fazer fechamento, ela também é pior. E você acaba recebendo menos informação com a mesma perda. Então, eu acho que são algumas coisas que têm que ser levadas em consideração. Maura, não seria aí... Bom, primeiro, brilhante aula. Nossa, parceria de tantos anos que eu não vou contar aqui. O Manuel Você e eu sempre fazem escuta de cótica em audição. E perda de lateral. E perda de lateral. É melhor a gente não fazer, Manuel, que eu ia tomar pau nesse exame, mesmo com audição normal. Eu também falhei aqui nos testes dela também, já fiquei preocupado. Eu já estou garantida porque eu sei tudo decor, então eu vou passar sempre nesse negócio aí. Agora, o que você falou da perda de agudo, não é a discriminação fina que ele perde? Ele perde a discriminação fina e ele perde a recepção desses fonemas, que são muito baixinhos. Tem aquela banana da fala lá, e a intensidade dos fonemas em português, o F é 15 dB, gente. Lá em frequência aguda, ele é feito em 15 dB, um FV. Então, qualquer perda o SZ em 25 dB. Então, está com 30, isso não é nada. Ele já não está ouvindo um monte e vai interferir na análise da mensagem como um todo. Tá? Existe um programa chamado Hearing Loss Simulator. Sim, né? Eu tenho. Exato, aliás, eu também tenho. Eu tenho porque você foi o primeiro. Isso. E eu ponho para os meus residentes ouvirem o limiar em 20, 30 decibéis, para eles terem ideia, porque quem é ouvinte não sabe o que é. Não sabe, exatamente. Eu faço a mesma coisa, eu coloco o paciente, a audição normal, e depois eu coloco em 15, porque a criança, 15, é normal, mas ela já está perdendo um monte de informação se ela está ouvindo em 15. Não é? E isso acaba sobrecarregando decodificação, sobrecarregando memória, e a causa é periférica, e vai ter um custo de processamento e de aprendizagem como um todo, sem dúvida nenhuma. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, gente? Bom, todo mundo aqui agradecendo, parabenizando a sua aula, Maura. Obrigada, Maura, mais uma vez, super obrigado pela sua paciência, pela sua disposição. Imagina, super feliz de estar aqui.